É só vocês autorizarem a gravação, vai chegar aí. Para quem... Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda. Eu vou gravar essa aula e eu vou deixar disponibilizada ela até segunda-feira, né? Nossa última aula no canal do YouTube que eu vou passar para vocês. Porque eu sei que não é um horário que todo mundo está disponível, né? 18 horas, muitas ainda trabalham, muitas têm outros compromissos, já são mães. É um horário que as crianças tendem a ficar mais agitadas, né? Um horário que a gente já está cansado, nós que somos adultas, as crianças também, só que eles demonstram de outro jeito, né? Então, a gente sabe que é um horário bem difícil. Né? E aí eu vou deixar gravada para ninguém perder nada. Eu vou fechar. Ah, você já fechou. Obrigada, Vitória. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados por enquanto. Avisar também que, às vezes, a minha fala pode ficar um pouco embolada. Eu tive um AVC, né? Eu contei para vocês ontem na live. E conforme eu vou dando aulas, às vezes a fala vai se arrastando. Se em algum momento vocês não entenderem algo que eu falei, vocês podem falar, fica à vontade para falar ali no chat, ou sinalizar, abrir o vídeo e sinalizar, que eu repito, sem problema nenhum, tá bom? Fora às vezes que me dá uma tela azul, mas tá tudo bem. Vamos lá, estamos em 9 pessoas aqui, eu sei que deve chegar mais gente, eu vou autorizando. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o que nunca falaram para vocês sobre o parto. Eu imagino que vocês já estejam buscando informações na internet e eu acho que só... Gente, que susto que eu dei. Começou a música do nada aqui no fone. Eu acho que isso é uma coisa muito boa da democratização das mídias, né? Que é o fato da gente poder se conectar e achar mais informações na internet. O que eu contei ontem para vocês na live, quem não assistiu a live, ela está disponível lá. O que eu contei para vocês ontem, na minha primeira experiência, né, de gestação e parto há quase 11 anos atrás, a gente não tinha tanto esse acesso. Estava começando esse processo de democratização, né, das informações, porque era uma coisa muito restrita, né, esse conhecimento ficava só entre os médicos, principalmente entre os médicos, né, mas ficava mais entre os profissionais da assistência. Não tinha tantas doulas, assim, não existia grupos, existia na internet, né, existiam essas comunidades no Orkut, o Facebook estava começando, o Instagram começou um pouco depois. E as informações eram muito desencontradas ainda, né? Então, a gente ainda não sabia o que era estudos científicos, como buscar esses estudos, não era tão fácil como é hoje. Você vai lá no Google e digita Google Academic, sabe que existe uma biblioteca com estudos randomizados, e que isso significa que eles passaram por avaliações criteriosas, né, para dar legitimidade, para mostrar que sim, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não é um achismo, é algo que a gente tem uma comprovação. Obviamente, quando a gente se refere à parto, à gestação, existem também aquelas coisas empíricas, né, aquelas coisas que não têm uma comprovação, mas que também não fazem mal, né? Não existe um prejuízo em relação a isso. Um dos exemplos que eu gosto de citar, nesse caso empírico, é a Lua, né? As fases da Lua. A gente até hoje, a gente ainda usa muito essa Lua, virada de Lua, o poder da Lua, as 9 luas. Opa, peraí. Assim. As 9 luas, né? Se vocês, em qualquer momento, qualquer coisa que eu for falando, vocês podem falar aqui no chat que eu vou ver, tá bom? Então, existe essa parte também. Né? A gente depois pode trocar ideias sobre isso, se vocês tiverem interesse. Mas,
O que eu tenho para falar para vocês sobre parto são as coisas que a gente tem embasamento e aquilo que vocês precisam se basear, focar nisso, que é para ter essa segurança. Porque eu sei que quando a gente está gestando, seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira, independente de quantas gestações você já teve, quantas experiências de parto você já teve, o medo, ele nos acompanha. Tá? Nem a gente que é doula, eu sei que tem muitos que vieram para cá através da Bianca Doula, nem a gente tem essa segurança 100%. Não existe uma segurança 100% em nada que a gente faz na vida, isso não existe. O que existe é a gente buscar informações para que a gente se sinta cada vez mais segura daquilo que a gente estudou. E para usar isso de forma assertiva, transformar isso em ações, né? Eu falei essa semana lá no meu Instagram, e eu vou repetir para vocês, eu falo isso sempre para todos os atendimentos que eu faço presencial, né? Que é isso que eu vou fazer com vocês. É como se eu estivesse dando um atendimento individualizado para cada uma de vocês, como se vocês fossem clientes minhas aqui de Mariana, em Minas Gerais, ou Ouro Preto, que eu também atendo, e a gente estivesse conversando pessoalmente. Então, o que eu vou passar para vocês é o que eu passo para quem eu atendo presencialmente. Informação não é poder. Informação só não basta. Né? A gente vinha muito com esse discurso de que conhecimento é poder, de que informação é poder. Não. Conhecimento, informação, isso é poder em potencial. Porque não adianta a gente ter acesso a essas informações, a gente ler e estudar e compreender essas informações, mas não saber o que fazer. Não adianta pegar essas informações e ir para o sistema com elas dentro da cabeça. E não vai ser só colocar no papel, no plano de parto, que vai assegurar alguma coisa para vocês. É preciso, como diz a Lígia Moreira Sena, né, a cientista que virou mãe, recomendo muito, inclusive, que vocês procurem e sigam ela. Se vocês quiserem, disponibilizo a tese de doutorado dela, que é muito boa, que traz esses dados sobre violência obstétrica no Brasil. Acho que é o documento mais completo que a gente tem, além da pesquisa da Fiocruz. Ela fala, né, que para mudar a forma de nascer, para mudar o mundo, a gente não é mudar a forma de nascer, a gente precisa devolver o protagonismo e a autonomia para vocês, para nós mulheres, para as gestantes, para que elas, sim, mudem o mundo, né? A gente vive em uma sociedade, dentro de uma sociedade existe uma pirâmide, né? Existe uma pirâmide. E a base dessa sociedade são as mulheres. Se a gente fizer mais recortes, a gente ainda vai ver que a base da sociedade ainda são as mulheres negras, né? Mas somos, colocando todas num balaio só hoje, nós somos a base dessa pirâmide. Então, quando a gente se movimenta, toda essa estrutura se movimenta também, né? E nós somos, historicamente falando, os seres mais tutelados da história da humanidade, não é? Então incomoda. A gente vê isso sempre que se vocês forem buscar, acho que agora no TikTok, né, a gente vê muito isso, doulas, enfermeiras obstétricas, as principais acho que são essas, falando sobre parto humanizado, sobre parto com respeito, vocês vão ver que sempre vai ter comentários de pessoas falando que isso é loucura, que quando a gente sai dessa bolha, né, a gente vê que as pessoas, que tudo é culpa do parto, né? O bebê nasceu mal, a criança ficou com sequelas, e tudo é culpa do parto. Morreu porque era culpa do parto, e isso alimenta o medo na gente, né? E a gente cresce, né? A verdade é essa, a gente cresce assistindo partos e vendo partos e ouvindo histórias de partos muito com muitas intervenções, com muita violência, de um jeito que é assustador, né? Então, obviamente, quando a gente fala que não existe escolha sem informação, a gente está se referindo a isso. Porque se eu mostro para vocês os partos que a gente está acostumado a ver nas mídias, né, na televisão, nos filmes, nessas de maior alcance, né? Não naquelas que a gente busca ali dentro da nossa bolha. Porque é isso que a gente faz, uma bolha, né?
quando a gente vê, são partos super intervencionistas, são partos com muita dor, com muito sofrimento, episiotomias, né? Episiotomia, aquele corte, né, entre o períneo e a vagina, não é necessário, a gente vai falar sobre isso. Empurrando a barriga, enfim, ele vira um sinônimo de sofrimento, né? Esse parto vira um sinônimo de dor, de sofrimento. E aí depois eu te mostro uma cesárea, onde você pode ir até maquiada, você se programa, você pode escolher uma data melhor, né? Você sabe o horário, você sabe tudo. Você pode combinar com a sua rede de apoio, com pessoas que você queira estar junto ali, que assistam, porque tem até isso agora, né? O que você... Eu, Laura, eu escolheria uma cesariana. Se você me mostra um parto onde eu tô com minhas pernas amarradas, onde eu sou cortada, onde eu não tenho liberdade para falar, onde a todo momento tem alguém gritando na minha cabeça para fazer força, gente me olhando, um ambiente frio, enfim, um ambiente que não é acolhedor, e você me mostra uma cesárea tranquila, rápida, né? Um pouco assustador, porque são equipamentos e tal, mas não tem uma violência ali, né? Não tem uma violência escancarada ali. O que eu vou escolher? Óbvio que eu vou optar pela cesariana. Eu escolheria. Se me mostrassem esses dois cenários, a minha escolha óbvia seria a cesariana. Né? Mas isso não é uma escolha. Isso beira coação. Não sei se vocês concordam comigo, mas isso beira coação, de você ter só essas duas opções. Será que é só isso mesmo? E é isso que eu quero mostrar para vocês no decorrer desse papo que a gente vai ter hoje, dessa aula. Né, que não existem só essas duas opções, existem inúmeras opções. E quando eu falo em opções, é porque você pode escolher sim. Né? Mesmo que você tenha qualquer intercorrência nessa gestação, mesmo que você tenha indicação de uma cesariana, inclusive, existem coisas que você pode escolher dentro dessa assistência e que você tem o direito de escolher e de exigir muitas dessas coisas. Vamos ver, alguém comentou aqui. Eu ouço direto que sou louca por querer tomar as rédeas do meu parto. Segundo eles, é muito mais seguro entregar nas mãos dos médicos. É um senso comum, né? Eles estudaram para isso. A gente está vendo a gente está vendo, né, o andar das coisas que não. Que estudar para isso depende muito, né? Estudar para isso é muito relativo. Porque se você estudou em 1964, por exemplo, se você, na verdade, se você estudou baseado em um livro de 1964, que é um livro que é utilizado até hoje dentro das universidades, tá? E lá ele fala que a mulher, ela deve dilatar 1 centímetro por hora, né? E é isso. Pode até esperar um pouquinho, mas se fugiu muito disso, não teve dilatação, então precisa ser cesariana. Ou seja, um livro de 1964, que ainda é usado até hoje, que baseia uma conduta que é utilizada hoje em dia, né? Então, eu acredito que vocês já tenham visto isso. A mulher tem que dilatar 1 centímetro por hora. E isso é uma grande mentira, né? 1 minuto. Pronto. Tchau, tchau. As mulheres precisam do tempo que precisar para dilatar. E, na verdade, a dilatação dentro de um cenário de parto, ela não é o principal fator, né? Não existe um principal fator, existem fatores que envolvem esse cenário. A única coisa que a gente pode afirmar é que não existe não ter dilatação. Não existe, tá, gente? Escrito por um homem, inclusive, obviamente, né, gente? Na medicina, na biologia, nas ciências biológicas, né, as coisas ganham o nome de quem a descobriu, de quem a inventou, de quem a protocolou, enfim, né? A gente tem a manobra de Christeller, Samuel Christeller. Forceps não é um sobrenome, mas foi inventado por um homem. O forceps de antigamente não é o mesmo que é utilizado hoje, tá, gente? O forceps, ele ainda é utilizado, ele pode salvar vidas, inclusive, né? Mas ele tem indicações bem restritas, assim como a ocitocina sintética, né? Então, a própria posição do parto,
a própria posição do parto, ela mudou no decorrer da história da humanidade por causa de um homem, né? Um rei da França gostaria de ver, né, os seus filhos nascendo, então aquele evento, que era um evento entre mulheres, tem um filme muito bacana, tem o livro e tem o filme, que é A Tenda Vermelha, é muito bacana de assistir. Ele mostra, ele narra uma parte da história bíblica, que não está na Bíblia, né, mas aos olhos de Diná, uma das filhas de Jacó. Não sei se alguém já viu, acho que é isso, é Jacó, né? Se eu tiver errado, alguém quiser me corrigir aqui no chat, fica à vontade. Mas ela é aprendiz de parteira e tal, e vai mostrando vários partos e como isso era feito entre mulheres, né? Era uma coisa muito sagrada, né? E aí conta essa história, as mulheres davam o seu jeito, né? Quando tinha alguma distócia, quando tinha algum problema, né? Ficar de cócoras, os partos eram mais verticalizados, essa coisa toda. E aí, né, vem na nossa história real, esse rei queria ver seus filhos nascer, e para isso ele queria ficar sentado no seu trono, muito bem, muito lindo, maravilhoso. E aí as mulheres tiveram que, a rainha teve que ficar deitada, né, para que ele possa assistir o parto. E aí isso se difundiu, né? Ou se a rainha tá parindo deitada, quem dera hoje a gente pudesse falar assim, gente, Kate Middleton não pariu lindamente, por que agora a gente não pode pegar essa moda? Continue, então, copiando as rainhas e princesas, se for o caso. A gente tem um ótimo exemplo para seguir, se for o caso, né? Mas não. Sempre que a gente traz novas evidências relativas a parto, a criação dos nossos filhos, a alimentação dos nossos filhos, a amamentação dos nossos filhos, chove gente para dizer, mas eu fiz assim, porque eu não sei o quê, e não morreu, eu fiz assim e foi ótimo, eu fiz assim e não sei o quê, porque comigo foi assim. A gente não está falando que tá errado o que foi feito, o que você fez, o que você escolheu, dentro do que você tinha naquele momento. A gente está falando que hoje a gente tem mais opções. A gente dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente, né? Eu tenho exemplos pessoais, né, disso. São 4 filhos com histórias diferentes, né, de nascimento e tudo mais. E eu costumo usar muito falar muito para quem eu estou acompanhando o seguinte: quando alguém, e pode ser que vocês utilizem isso a favor de vocês também, quando alguém da sua rede de apoio, ou próximo a você, né, que você está falando, não, eu quero um parto normal, eu quero um parto assim, eu não vou dar açúcar, eu quero amamentar, criticar isso, e você sabe que você está baseada, que você está fazendo escolhas conscientes, responsáveis, né, criteriosas, não é uma moda, não é um achismo na sua cabeça. Você fala, eu costumo falar o seguinte: sempre que surge um novo tratamento, principalmente para o câncer, né, que em casa a gente está enfrentando um câncer, sempre que surge, há 10 anos atrás, meu marido já estaria em paliativo, ele seria considerado sem tratamento, tá? 10 anos atrás, não é muito tempo. Hoje, ele já está em tratamento e a gente está aguardando a notícia da remissão, né? Então, assim, sempre que surge um novo tratamento para câncer, para Alzheimer, né? Alzheimer está muito em voga ultimamente, porque os estudos começaram a ficar melhores e mais estudos recentemente. Todo mundo comemora, todo mundo acha ótimo, todo mundo quer que chegue logo, quer que libere logo, né? Mas quando a gente traz uma nova evidência referente à assistência ao parto, referente à amamentação, referente à alimentação das crianças, não é aceito. Então, gente, vamos entender que sim, a ciência, ela estuda vários contextos da nossa vida, não só doenças. Ela também estuda a vida, a chegada da vida, como essa vida acontece, se desenvolve. Há estudos sobre desenvolvimento infantil, sobre alimentação infantil e sobre o parto também, né? Então, assim, podem utilizar esse argumento sem medo. Assim, você não gosta, né? A gente não precisa, porque é muito difícil, muitas vezes, ter esse tipo de conversa quando são
pessoas muito próximas, né? Nossos pais, nossa mãe, nossa avó, pessoas queridas que a gente não quer magoar e às vezes a gente não sabe como argumentar com essas pessoas. Então, uma conversa franca mostrando isso pode ser o que a pessoa precise para entender, nossa, é verdade. Né? Eu percebi muito isso com a minha mãe, né? Eu lembro quando meu primeiro filho fez 6 meses, a minha mãe, feliz da vida, foi me visitar com uma bandeja de danoninho. Eu trouxe danoninho. Eu falei, ótimo, eu vou comer. Aí eu conversei com ela assim, olha, mãe, não se dá danoninho para bebezinhos, não é uma comida para bebezinhos. Expliquei, né, que das papilas gustativas, que pode inclusive queimar elas, não a queimadura propriamente dita, mas machucar as papilas. Difícil eles darem credibilidade pra gente, porque tudo eu acho que é voz da nossa cabeça. Eu vou ensinar uma outra técnica para vocês para lidar com isso, né? Vou ensinar agora. Quando isso acontece, quando as pessoas não dão credibilidade pra gente, isso é muito triste. Né? Mas a gente tem as doulas, né? Elas vão, com o tempo, desenvolvendo artifícios para lidar com isso. Principalmente em relação à ansiedade no final da gestação. Eu não sei de vocês aqui, se vocês quiserem falar lá no chat as idades gestacionais que vocês estão, seria ótimo. Né? Mas eu sempre recomendo mentir ou omitir a data provável de parto, a DPP. Né? Então, digamos que a sua data provável de parto é 15 de março, beleza? Joga 2 semanas para frente ou até mais. Não, joga para o final de março, você ganha umas 2 semanas de refresco. Porque vai chegando na data provável, as pessoas começam, não nasceu ainda. Vocês podem ver isso muito com blogueiras. Né? As blogueiras, elas costumam colocar tantas semanas, 36 semanas, já deve estar ouvindo pressão. Aí costuma postar, né? Às vezes hashtag a semana, hashtag a semana. Se você tem uma cabeça muito bem preparada para isso, beleza. Mas se você se incomoda com a pressão externa, para de contar semanas para os outros, no caso. Mente a DPP, joga lá para frente. Ah, mas eu já contei agora, Laura, o que eu faço? O que você faz nesse caso? Porque não vão acreditar em você, né? Esse é o problema de ser invalidado. Fala que fez um ultrassom e o médico corrigiu a sua data provável de parto. Olha, gente, foi uma confusão. Aí eu mudei fala que mudou de médico, fala que não foi no médico melhor, fala que usou equipamento de última geração e que a sua DPP mudou, é para daqui a um mês. E aí você ganha uns dias, umas semanas de sossego, ninguém fica, né, te azucrinando, essa é a palavra, em relação ao bebê. Se já nasceu, se não nasceu, fora algumas pessoas inconvenientes que tendem a contar histórias de desfecho trágico. O bebê virou iogurte dentro da sua barriga porque passou do tempo. Filho da vizinha, não sei o quê, é sempre assim, né? Histórias bem trágicas. Eu falo que sou eu, as pessoas sabem quem eu sou dentro da minha bolha ali, né, do Facebook, sabiam quem eu era, sabem do meu ativismo, sabem do meu trabalho, e mesmo assim, eu recebi, gente, tanta mensagem, o ano passado, principalmente em relação à gravidez da minha última filha, porque a gente estava muito exposto, que a gente fez campanhas, né, em relação ao câncer do meu esposo, então eu tive que desativar as minhas redes sociais e voltar só parida, porque não dava. Era demais, 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 demais. Então, não tenho medo de se isolar, se for preciso também. Verdade, as pessoas tendem sempre a falar coisas desnecessárias. Ninguém fala para uma grávida, nossa, você tá maravilhosa, você tá bem, que bom que tá tudo fluindo. É muito raro alguém fazer isso, né? É difícil a gente sair, inclusive, de uma consulta de pré-natal se sentindo totalmente segura. Sempre tem um mas, né? Então, motivação é uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, que a gente tem que fazer a nossa. E eu vou ensinar vocês a focar nisso, pelo menos, durante essa gestação, quiçá levar isso para a vida de vocês, porque é uma coisa que a gente tem que fazer a nossa. Não dá para esperar os outros motivarem a gente. É que nem eu falo muito sobre isso, né? O fato de vocês estarem aqui significa que vocês abriram uma porta, né? O empoderamento,
A motivação é uma porta que abre só pelo lado de dentro. A única coisa que eu tô fazendo aqui é bater nessa porta. Não posso meter o pé nessa porta e enfiar água lá abaixo. Né? O que eu posso é passar informações e mostrar um caminho para vocês. Eu vou mostrar um caminho para vocês. Mas eu não posso forçar vocês a seguir esse caminho. Isso é uma decisão de vocês. Agora, o que eu falei ontem, quem faz o que quer é criança. Né? Nós, mulheres adultas, fortes, que somos, porque nós somos fortes. Todas nós. Eu tenho certeza que todas que estão aqui, todas que estão assistindo isso, passaram por coisas na vida que as fortaleceram. Todas nós já passamos por coisas que julgávamos impossíveis, que julgávamos super difíceis, que não aguentava mais, vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, e a gente passou por isso. Né? No final dessa aula, a gente vai fazer um exercício muito bacana para trabalhar isso. Deixa eu ver. Tem mensagens aqui. O pior de tudo é quando você mora no mesmo terreno da sogra e ela ainda chama as amigas para dar opiniões desnecessárias. Nossa! Olha, eu acho que o exercício de hoje vai te ajudar muito a blindar isso, porque quando a gente não consegue fugir desse cenário, né, que a gente está inserido ali, socialmente falando, a gente tem que aprender a se blindar, né? Sempre tem o filho de fulano que, se não fosse a cesárea com 38 semanas, aquela cesariana de emergência que é marcada para daqui a uma semana. Sim, a minha barriga também está pequena e falam só coisas chatas. Nossa. Inclusive, na gestação, mães solos entendem. Acho que eu perdi alguma coisa. Eu perdi aqui pra cima. Igual falam da minha barriga. Por ser pequena, eles ficam falando umas coisas tão sem noção. Tamanho de barriga... tamanho de barriga, barriga alta, barriga baixa, gente, isso aí é mitos. Mitos que inventaram aí, né? Eu falo que assim, aqui a barriga já baixou. Mas, gente, eu já vi bebê pra fora e a barriga da mulher aqui, ó. Porque é um mito essa história da barriga baixar. Barriga que realmente dá uma baixada, você vê, encaixou e deu uma baixada. Mas tem bebê que tá encaixadíssimo. Real, gente, eu já vi bebê com a cabeça pra fora e a mulher com a barriga alta ainda, né? Tanto é que depois do parto a gente continua semi-grávida, né? A gente continua com uma barriguinha. Né? Então, assim, tamanho de barriga não significa muita coisa. Vamos lá. Então, eu vou dar um caminho para vocês trabalharem muito a mente de vocês, para se blindar. Né? Como eu falei ontem para vocês na live, o parto ele é muito mais entre as orelhas de vocês do que entre as pernas de vocês. Tá? Quanto mais vocês trabalharem a cabeça de vocês, mais preparadas vocês vão estar para enfrentar o trabalho de parto. Né? Trabalho de parto, gente, ele tem esse nome, eu acho que propositalmente. É trabalhoso. Não é férias de parto, não é rolê de parto, é trabalho de parto. Dá trabalho. Dá trabalho. Fazer já dá um certo trabalhinho, né? A gente não termina, às vezes, cansada. Então, parir também. Deixa eu pegar aqui que eu vou fazer pegar a aula aqui para vocês, que eu vou transmitir. Deixa eu ver. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa até agora? Que agora... Deixa eu só ver, cadê a... Aqui. Gente. Deixa eu ver se é por aqui. Gente, cadê? Achei. Se vocês quiserem tomar nota, fiquem à vontade. Se vocês não quiserem, também fiquem tranquilos, porque eu vou disponibilizar o PDF para vocês nos grupos, tá?
Lembrando que quem está no meu grupo de WhatsApp, fica no meu grupo. Quem está em outros grupos de WhatsApp da Jornada do Parque Incrível, fiquem nesses grupos que vocês estão. Vocês vão receber várias coisinhas lá dessas nossas aulas. Eu tô com um pouco de dificuldade e a minha assistente teve um imprevisto. E eu tô com um pouco de dificuldade de conseguir compartilhar a tela com vocês. A Juliana Viana, eu tenho dúvidas sobre a amamentação, pois eu tenho muita agonia nos meus seios. Inclusive, meu médico disse para fazer massagem nos bicos do seio. Primeira coisa, desconfia desse médico. Segunda coisa, para de fazer massagem no bico dos seus seios. Terceira coisa, vamos ver essa agonia. A gente vai falar sobre a amamentação, tá, Patrícia? Eu vou chegar lá. Patrícia não, desculpa. Foi a Juliana. Patrícia, gratidão você por estar aqui, tá? Apertando o mamilo, parei graças a Bianca. Buchinha, gente, não passa nada. Deixem os mamilos em paz. Pronto. Simples assim. Sabe que, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, eu vou contar agora, eu vou me expor, olha só. Quando eu tava gestante da Ângela, essa minha última filha, eu cheguei a pensar que eu não ia amamentar ela, tá? Eu tava com essa agonia nos meus mamilos. E eu tava assim, gente, não vou dar conta. Eu cheguei a ficar pensando assim, olha, eu vou comprar uma treta aí, ó. Vou pagar um preço alto, mas eu acho que eu não vou amamentar essa menina, não. De verdade, eu pensei isso. Não vou mentir pra vocês. Mas eu disse assim, vou esperar pra ver, né? E aí a Angela nasceu e tá sendo a amamentação mais tranquila que eu já tive na minha vida. Então eu acho assim, Juliana, espera, dá tempo ao tempo. Você tá com hormônios altos agora, que são referentes à gestação. Então é comum a gente ter certas sensibilidades, às vezes nos seios, às vezes na pele, às vezes na vagina. Né? Então, espera nascer, porque vai modificar os seus hormônios, o seu corpo vai alterar. E pode ser que tudo fique tranquilo, né? O importante é que você tenha um apoio, você tá com a Bianca é uma doula incrível, tenho muito orgulho de ter sido a formadora da Bianca, né? Bianca é aquele tipo de doula que a gente coloca no portfólio do curso, porque ela tá fazendo um trabalho incrível, incrível, incrível. Gente, eu preciso apresentar para vocês, Como é que faz para compartilhar com vocês a minha apresentação? Alguém sabe? Uhum. Deixa eu ver. Uma janela, uma guia. Vamos ver se é isso aqui. Ah, achei. Finalmente achei. Uhum. Tá. Deixa eu abrir a aula. Descobri como já. Vamos lá. Me confirme se estiver aparecendo para vocês. Apareceu? Apareceu? Agora deixa eu ver como é que eu faço para aparecer, para eu ver também ao mesmo tempo, porque eu ainda não descobri como é que faz isso. Não. Bom, vamos seguir assim. Será que eu consigo. Deixa eu ver. Vou parar de novo. Eu quero ver se eu consigo ver vocês e ver a. Será que é aqui? Ah, agora sim. Deixa eu ver. Hum, agora vocês estão vendo, né? Bom, gente, a gente vai. Aqui, essa aula está com o nome tipos de parto, mas é porque a gente vai falar sobre várias partes. O tema dessa aula é aquilo que nunca te contaram sobre parto. Então, a gente vai ver vários tipos de parto e várias coisas que nunca te contaram dentro desses partos, né? Porque, diferente daquilo que a gente vê, né, por aí, não é só parto normal e cesariana que existem. Dentro tanto da cesariana quanto do parto normal, existem braços, existem ramificações. E é aí que a gente vai começar a pensar, começar a entender
começar a observar e a sentir qual dessas realidades faz mais sentido com aquilo que a gente acredita, que a gente deseja, que a gente quer e que está ao nosso alcance. Porque a verdade é que o sistema obstétrico brasileiro, ele é muito diverso, né? Ele é muito diverso e, na sua maioria, ele não é um sistema acolhedor, né? Talvez muito por isso que vocês estão aqui hoje, buscando uma preparação, né, para fugir do que o sistema faz com a maioria das mulheres, né? Então, assim, sabendo disso, vai ajudar vocês a fazer o plano de parto de vocês, a perceber se na hora do parto estiver acontecendo alguma coisa, vocês vão saber identificar, né, se está fora daquilo do comum, fora do normal, fora do esperado, que não é indicado, que não precisa, né? E também saber quando uma intervenção, por exemplo, é bem-vinda, né? Quando alterar o seu plano ideal de parto, aquilo que você idealiza, aquilo que você deseja, é ok, né? Nunca, 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 nunca se preparem para um parto, nunca. É importante vocês terem o seu parto ideal, vocês sonharem, vocês visualizarem, imaginarem o parto dos sonhos de vocês. Esse é o plano A. É aquele parto que você deseja, que você quer. Mas sempre se preparem para plano B, para plano C, para plano D. Eu, Laura, que estou aqui trabalhando com vocês hoje e para vocês hoje, não trabalho com. Não trabalho sem plano de parto e eu sempre vou preparar todas as mulheres que eu atender para intercorrências, inclusive para uma cesariana, né? E é importante a gente saber que o parto, ele foge do nosso controle. Ele não é uma coisa que a gente consegue controlar 100%. A gente se prepara, a gente estuda, né? A gente se informa e busca conhecimento justamente para isso. Para poder chegar lá naquele momento e se entregar ao processo. E reconhecer caso alguma coisa esteja fora. Ligar. Você vai ter um ponto de referência dentro da sua cabeça, dentro de você, que vai te dizer o seguinte: não, mas isso não faz sentido, não, mas isso não precisa. E saber que sim, você pode dizer não, tá? Você não tem que aceitar nada na sua vida, se você sabe que aquilo não te faz bem. Se você sabe e tem certeza e plena consciência de que aquilo não é indicado para você. Né? Isso vale para tudo na vida. Tudo, tudo, tudo na vida. Qualquer. Se falando de parto, qualquer interferência, qualquer intervenção feita sem real necessidade é violência obstétrica. Não tem meio mas, não tem justificativa para isso. Qualquer coisa feita sem real necessidade é violência obstétrica. A gente vai falar mais sobre isso a fundo. Agora, vocês precisam entender que sim, vocês podem e devem recusar qualquer procedimento no corpo de vocês, se vocês perceberem que aquilo está sendo indicado de forma errada. O sistema ele não é perfeito. Ninguém nasce sabendo tudo. Nenhum profissional sabe de tudo. Eu, Laura, a doula, não sei de tudo. Eu estou sempre em constante atualização, sempre estudando, porque eu não sei de tudo. E eu não tenho problema e vergonha nenhum de dizer isso. Olha, eu não sei sobre isso, eu vou estudar e eu te trago uma resposta. Eu uso isso quase que diariamente, porque vai chegando até a gente casos, porque a gente tem que individualizar vocês. Né? Cada uma de vocês é única. Então eu não posso botar todas no balaio e fazer a mesma coisa que eu faço com a Juliana, fazer com a Patrícia, fazer com a Vitória. Não rola. Não faz sentido, não é justo, não é ético. Né? Então, não tenham esse medo de dizer não. Não, não vai fazer. Não, mas é que assim, eu preciso que você deite aqui. Não, mas eu não fico confortável deitada aí. Não, não. Pronto, ninguém vai te forçar a deitar. Eles não podem te pegar pelo braço e te colocar deitada. Você vai se você aceitar. Não aceite, ponto. Se você tá bem na posição que você escolheu para ter o parto, o bebê tá bem,
Tá tudo bem? Eles não podem mentir também, né? A gente sempre fala isso. Pergunta, bebê tá bem? Tá bem. Ah, eu tô bem pra continuar. Então, segue o baile. A gente fala sobre isso. Então, a gente vai ver, montei meu plano de parto seguindo o seu modelo, minha doula que me passou. Ah, eu consegui. Agora eu tô vendo tudo. Alguém me responde aqui. Vocês estão vendo a tela como? Vocês estão vendo só uma tela que está escrito método parto incrível tipos de parto? Ou vocês estão vendo a tela do Meet? Tipos de parto. Era isso que eu queria. Eu não estava conseguindo ver o chat e a aula. Uhum. Então, a gente vai estudar todos os tipos de parto e as coisas que precisam para isso. O meu modelo de. Meu medo de falar não e nada acontecer. Meu medo de falar não é nada acontecer, mas meu companheiro vai lá comigo caso aconteça alguma coisa. E essas aulas, gente, se vocês quiserem passar para os companheiros de vocês, para quem for acompanhar o, o parto com vocês, fiquem à vontade. A gente vai ter, inclusive, uma aula sobre isso, tá? Eu acho que no sábado, no domingo, uma das aulas vai ser sobre o que o acompanhante, né? O acompanhante, a pessoa que for acompanhar vocês, pode fazer para ajudar nesse processo do trabalho de parto. A gente vai ficar mais no trabalho de parto e pós-parto imediato, tá bom? Então, vamos lá. Os tipos de parto. A gente já falou sobre isso, né? A gente já viu esses, né? Cesariana e parto normal. Muito pintado assim mesmo, essa cesariana muito clássica, muito clean, muito tranquila, né? E um parto normal, um sofrimento só. Eu ainda peguei uma foto bem amena, né? Mas uma mulher em litotomia, fazendo manobra de valsalva, né? Que é trocar a respiração e fazer força, que não é indicado. A verdade é que existem outros tipos de parto e que você pode sim escolher cada um deles, tá? Dentro das condições clínicas que você se apresentar. Obviamente, que se alguma de vocês, por exemplo, tem diabetes gestacional, tem alguma intercorrência que justifique e alguma intervenção, a gente tem que estar preparado para isso também, tá bom? E isso não significa que o parto respeitoso ou parto humanizado é só aquele que é na água, sem anestesia, com períneo íntegro, com doula, com flores, com incenso. Não é isso. A gente vai ver que o parto respeitoso, o parto humanizado, ele é muito mais amplo do que o que a gente vê também. Porque não, né? A gente tem que achar o equilíbrio aí. Então, o parto normal é um parto por via vaginal, né? Com alguma intervenção ou com ou sem real necessidade, né? Então, assim, se você. Não quer dizer que um parto. Nem todo parto normal é um parto humanizado e nem todo parto natural é sinônimo de parto natural, tá? Um parto normal significa que nasceu pela vagina com ou sem, com alguma intervenção, com ou sem real necessidade. O parto natural, por si só, já fala, ele é natural, nasceu pela vagina sem nenhuma intervenção, de qualquer tipo. Só nasceu. Né? E a cesariana, que é uma operação cirúrgica, né? Uma extração, né, fetal por via cirúrgica, que consiste em fazer esse bebê nascer mecanicamente, né? Uma incisão feita no baixo ventre, onde são cortadas 7 camadas de tecido, né? Inclusive o útero. Toda cesariana de repetição representa um maior risco para uma nova gestação, tá bom? Até em alguns países as cesarianas ainda são feitas no corte vertical no ventre, tá? Depois que esse corte vertical é feito, tem que ser cesariana no próximo, não pode ser parto normal, tá? Então, essa é a única justificativa para aquela frase, uma vez cesariana, sempre cesariana. Só se a cesariana foi feita verticalmente e não no baixo ventre, tá bom? Tá. Os partos normais e naturais, eles são sempre por via vaginal. Porém, eles não são sinônimos de parto humanizado. Você pode ter um parto normal, um parto natural e sofrer violência obstétrica. Beleza? Então, você teve um parto natural lindo. Beleza. Aí a gente é que nem a gente vê. Tá muito na moda,
né, os relatos de parto, né, e surgiu com isso, das blogueiras principalmente, né, que gera um engajamento muito alto para elas, né, elas contarem a história de parto delas. Esse não é um papel de nós doulas, eu, Laura, não faço relato de parto, afinal de contas, o parto é de quem? É de vocês, né, então não cabe a mim relatar parto, né, vocês não vão encontrar nenhum relato de parto feito por mim, a não ser os meus partos, né. E aí surgiu algumas análises, né, de parto e tal. E aí você vai ver ela contando lá que foi um parto lindo, que foi um parto super humanizado, porque foi natural. Aí tu vai lá assistir o parto. Aí você fica com aquela cara de alfacinha, aquela mãozinha empurrando o fundo do útero, pano, esqueci a palavra agora, esterilizado ali entre as pernas, perto das pernas, aqui também um topzinho, soro, um soro que às vezes não tem necessidade nenhuma, força, 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 um monte de gente falando, a fotógrafa com flash, tac, 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 uma coisa assim. Aí você vê, gente, isso é um parto humanizado? Não, desculpa, mas ser respeitoso com quem? Né? Várias coisas sendo feitas sem real necessidade. E muito tem isso, elas buscam um parto humanizado, porque virou um nicho de mercado, né? Compra a ideia daquela equipe, daquele médico, daquela médica, enfim, porque ainda tem essa ideia de que o parto tem que ser com médico, né? E a gente vai falar por isso, não precisa ser, não é só o médico que detém esse conhecimento em relação ao parto, né? Existem outros profissionais capacitadíssimos tanto para pré-natal quanto para atender os partos, né? O médico, de fato, o obstetra, ele é o único que pode atender alto risco, né? Partos de gestantes de alto risco e cesarianas. Os partos normais de gestantes de baixo risco, o risco habitual, que a gente fala, são sinônimos, tá, gente? Baixo risco e risco habitual. Pode ser por enfermeira obstétrica, obstetrizes, médico de família e comunidade também é apto a ter esses partos, porém, não muito usual, né? Alguns ainda praticam, mas tendem a praticar mais violência obstétrica por falta de um aprofundamento, né, nisso. E as parteiras tradicionais, aquelas senhorinhas lá das comunidades ribeirinhas, antes só senhorinhas, né? Hoje tem jovens também, mas de comunidades que não têm acesso às tecnologias de um centro urbano, por exemplo, né? Elas estão aí, são aptas a atender partos lá, né? Não faz sentido eu tirar essa senhora de lá para vir atender um parto meu aqui no meio da cidade. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Sabe que eu comprei uma briga recentemente. Deixa eu ver. Peraí. Tô de 16 semanas e o médico queria fazer toque e eu disse, por quê? Não estou em trabalho de parto. Se após o exame não der nada e tiver que investigar mais, eu aceito. Ai, peraí. Mas agora. Ai, gente, peraí que sumiu aqui pra mim. Mas agora não, quero o exame. E pela ultrassom tava tudo certo. Ele fez cara de bolacha, mas não fez o toque. Ótimo. Não precisa fazer toque. A gente vai falar sobre isso também. Até que momento eu posso me recusar a receber o toque durante o trabalho de parto? Olha, o toque, claro que para você ser internada nas maternidades, o protocolo, você tem que estar em trabalho de parto ativo, né? A gente vai ver sobre as fases de trabalho de parto. Trabalho de parto ativo não ele é um combo, né? De colo favorável, com dilatação ou não, mas usualmente com 4 centímetros ou mais. E uma dinâmica uterina favorável, né? Contrações ritmadas, com uma boa duração, com uma boa intensidade, né? A gente vai ver isso mais pra frente. E aí você faz esse toque no início da internação, né? Para avaliar isso. Depois é de 4 em 4 horas. Salvo você recuse, né? Porque existem outras maneiras de verificar a evolução desse parto sem precisar fazer toque. Porque, por exemplo, pela ausculta, né, pela ausculta dos batimentos cardíacos fetais, deixa eu pegar o bebê aqui. Pela ausculta dos batimentos cardíacos fetais, imagina, tem uma barriga aqui, tá, gente? Pela ausculta dos batimentos cardíacos fetais, a gente vai escutar que assim, né? Esse bebê, ele vai descendo aqui na pelve, né? Às vezes ele tá lá em cima, no início do trabalho de parto, conforme você vai escutando, ele vai descendo. Quem já teve bebê
vai lembrar disso. Quem não teve, em alguns relatos, vocês vão ver, já estava escutando o bebê lá bem baixo, né? Então, assim, começa a escutar bem baixo, bem perto lá do pubis, inclusive. Isso é um sinal de que o bebê está descendo. Aonde a mulher relata dor também, a gente consegue perceber como que está essa dilatação, em que lugar esse bebê está ali na pelve, né, na sua descida, no seu caminho. Dor mais na lombar, mais para cima, quer dizer que é um bebê que ainda está alto, ele não desceu bem. Então, a gente pode fazer alguns movimentos para ajudar esse bebê a descer mais, né? Então, você pode avaliar sem fazer o toque. Né? Existem outros artifícios também. Então, se você não está confortável com o toque em trabalho de parto, você pode recusar. Assim como tem mulheres que pedem o toque em trabalho de parto. Só é importante lembrar que se a sua bolsa já rompeu, né, durante o trabalho de parto, o ideal é o menor número de toques possíveis, porque o que protege o bebê contra infecções e afecções é a bolsa amniótica. Né? Ela está ali por um motivo. E um deles é proteger esse bebê. Então, toda vez que se faz toque, você pode levar contaminantes ali. Por isso que, depois de 18 horas de bolsa rota, de bolsa rompida, que essa bolsa estourou, entra-se com antibiótico. O protocolo é 18 horas de bolsa rota, entra com antibiótico para evitar, de profilaxia, tá? De prevenção, né? Preventivo. Não que, tipo, vai ter uma infecção, não. É para justamente evitar. E segue o baile. O bebê tá bem, a mulher tá bem, bolsa rompeu, não quer dizer nada. O líquido continua se refazendo. Ele vai se refazendo, vai se refazendo, vai se refazendo. O que é importante? Ingerir líquidos, tá? Rompeu a bolsa, você vê, tá clarinho, tá transparente, ele tem um cheiro. Para algumas mulheres, elas relatam cheiro de água sanitária. Outras de esperma. Eu, Laura, sempre sinto cheiro de esperma. Muito parecido com secreção sexual. Né? Eu sinto esse cheiro na bolsa. Né? Esse é o cheiro dela. Se ela tiver em outra cor que não seja transparente, é um sinal de alerta, tá? Aí a gente vai ver isso. Respondido, Solônia? Deixa eu ver que tem mais perguntas. Esses dias vi um relato de episiotomia e parto humanizado. Episiotomia e parto humanizado na mesma linha. Há pouco tempo não, já tem uns 2 meses, teve um relato aí que circulou de uma profissional, onde ela fez um relato de parto, ela falou que ela fez uma episiotomia humanizada, a gente caíram matando em cima dela, eu até fiz um vídeo sobre isso, tá lá no meu Instagram, e não existe episiotomia humanizada, assim como não existe cesariana humanizada, não existe, gente. Não existe. Episiotomia não tem indicação. Então não tem como ser humanizado. Jamais. É a mutilação genital brasileira, né? O médico pediu transvaginal com 24. Gente, como assim? Será que ele não errou, Beatriz? Porque com 24 semanas você tem que fazer o morfológico, né? Você já. Veja bem, às vezes ele errou. Vou torcer para que seja apenas um erro. Então vamos lá. Então, todo e qualquer procedimento realizado sem real necessidade configura violência obstétrica, beleza? E vocês podem dizer não, sim. Dentre, né, isso, dentre as coisas que podem acontecer como violência obstétrica num parto natural, está citado aqui, né, o jejum forçado, a negativa de movimentação, e ainda pode ser natural contra a vontade da parturiente, que é o caso de mulheres que solicitam analgesia. Gente, a anestesia, analgesia para parto, ela é um direito previsto em lei, beleza? Porém, poucas mulheres têm acesso a essa analgesia, né? A não ser que você peça uma cesariana. Então, muitas mulheres falam que pediram uma cesariana, que foi escolha, porque elas estavam sofrendo demais, e eu não duvido disso, porque se você deixa uma mulher sem comer, né, sem se alimentar, deitada, não deixa ela se movimentar, não deixa ela buscar, não dá recursos para ela lidar com aquela dor, isso é sofrimento, com certeza é sofrimento. Quem tem dor, tem pressa, essa é a verdade. Agora, negar a analgesia também é violência obstétrica. E negar a analgesia sem dar nenhum outro tipo de recurso para a pessoa lidar com a dor, isso é crueldade, gente, isso é tortura.
né? Então, assim, então o parto natural, ele pode ser contra a vontade da mulher. Às vezes ela não quer mais o parto, ela tá ali, ela não aguenta mais aquilo ali e ficam forçando o parto natural nela, né? Não fazem, não ajudam ela em momento algum. Então, a recusa de analgesia, se você está bem informado e você sabe, tipo, não, eu cheguei no meu limite, eu quero uma analgesia, e ela é recusada a você, isso também configura violência obstétrica, tá? A analgesia, inclusive, ela pode ser muito bem-vinda em alguns casos, beleza? É muito melhor, eu prefiro 1000 vezes uma mulher que tenha um parto com analgesia, porque tem muita gente que é contra isso, não, que tem que parto humanizado é sinônimo de parto supernatural. Não, parto humanizado é onde as escolhas dessa pessoa foram respeitadas, né? Eu acho muito justo você utilizar todos os recursos não farmacológicos de alívio da dor e no momento que você vê que não faz mais, não tá mais conseguindo lidar com a dor, você recorrer a essa invenção maravilhosa que é a analgesia. Né? Eu fiz o uso disso no parto da Margot, da minha segunda filha, né? Depois de 35 horas em trabalho de parto, eu já estava cansada, não era nem tanta dor que me incomodava. Obviamente, já estava incomodando, mas não era esse o ponto. Eu estava muito cansada. E eu pedi analgesia. Eu dormi, aproveitei, dormi, e depois a analgesia passa efeito, ela dura em torno de umas 2 horas, e parei. É isso, senti tudo durante o nascimento dela, né? Porque a gente vê muito isso. Acho que teve um parto recente de uma famosa, ela tava, agora esqueci o nome dela, mas ela tava na água, ela tava na banheira, o médico chegou, tirou ela da banheira, né, porque ele queria examinar, e aí deu analgesia, não, já vou mudar, porque depois pode ser tarde demais, ou seja, não faz sentido nenhum. E aí, quando a mulher toma analgesia na fase expulsiva, às vezes vai precisar direcionar a força, porque ela não tá sentindo. Mas é com respeito, não gritando palavrões, falando para ela que ela tá maravilhosa no meio de palavrões, né? As pessoas devem ter visto, para quem tá antenado aí nas redes sociais. Vamos lá. Claro que não pediu morfológico. É o transvaginal. Falava que era para ver se o colo é curto para fazer cirurgia se fosse necessário. Mas, Beatriz, quantas semanas que você tá mesmo? Não, você tá com 24 semanas. Não! Mas você tem alguma intercorrência que justifique isso? Senão, não faz sentido nenhum. No hospital, tinha uma moça com 38 semanas esperando a médica chegar para tentar um parto normal induzido. A médica disse que ela era muito baixa e o bebê estava muito grande. Ela estava de jejum desde as 11 da manhã e era 19 horas, pois poderia ter que fazer uma cesárea, ou seja, com certeza ia resultar em cesárea no final. Jejum, gente, não. A história do jejum no parto, porque se precisar de cesariana tem que estar em jejum, é, é dos anos 40, tá? Quando a anestesia começou a ser mais estudada, né? Porque antes, lá antigamente, os partos eram feitos com ópio e até morfina, né? As parturientes, elas eram literalmente sedadas, bem chapadas mesmo, né? E começou também com a realeza, na época das monarquias, né? E aí, só que assim, dos anos 40 para cá, a anestesiologia, ela já avançou, né? É uma ciência e ela avançou nos seus estudos. Então é o seguinte, 1%, não, vamos lá, opa, pera, acho que alguém solicitou a entrada. É a minha mãe. Isso que é a mãe que apoia. Então assim, ó, a gente tem uma média de 15 a 20% das mulheres das gestantes parturientes vão precisar de uma cesariana, tá? Independente do motivo, é um percentual aí calculado, né, de 15 a 20%. Dessas 15 a 20% que vão precisar de uma cesariana, 1% delas vão precisar de anestesia geral, de sedação total. E aí, quando você toma anestesia geral, existe um risco de. Olha só, aí eu vou ficar devendo a porcentagem que eu não lembro. Mas existe uma porcentagem dentro desse 1%, dentro daqueles 15, 20%, de broncoaspirar coisas que estavam no estômago, né? Alimentos. E aí causar pneumonia, problemas, enfim.
E aí, por causa desse 1%, dentro das 15, 20%, o que que fazem? Não, ninguém come. Ninguém come, ninguém vai comer, fica todo mundo com fome, com sede, é isso. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz sentido uma coisa dessa. E como eu falei para vocês no início, trabalho de parto é trabalho de parto, gente. Cansa, cansa, é cansativo. Se preparem para isso mentalmente, tá? Trabalho de parto, na sua grande maioria, poucas mulheres eu já vi que parecem pleníssima, mas acontece, eu espero, desejo isso a todas. Nós geralmente cansa. Cansa a mente, cansa o corpo, que às vezes já está cansado, né? No final da gestação. Enfim, cansa. E você demanda energia, é muita energia. Você demanda muita energia para fazer este bebê, para gerar esse bebê, para fazer esse bebê crescer dentro de vocês. E você vai precisar de energia para trazer ele ao mundo e depois para amamentar ele também. Então você precisa se alimentar. Eu brinco que no início da minha carreira eu falava assim, eu sou uma doula contrabandista. Que eu levava água, eu levava alimento escondido e eu dava, né? No início lá da minha carreira, como doula, a gente tinha que entrar como acompanhante, né? A gestante parturiente tinha que escolher acompanhante ou a doula. E aí eu fazia alguns combinados. Eu entro primeiro como acompanhante e fico durante a fase ativa. Quando perceber que ela está indo para a fase expulsiva, dá tempo, gente. É muito difícil não dar tempo disso. Eu troco, né? Porque o meu trabalho como doula, ele é muito mais ativo, né? E tem mais resultados na fase ativa, né? E aí eu passo a bola para quem ela escolheu para acompanhar o nascimento, o parto em si, né? Então, eu não tenho problema nenhum de fazer essa troca, se for necessário, né? Não tenho esse ego de preciso ver o bebê nascer. Não, eu preciso que você tenha uma experiência satisfatória no seu parto, seja ele como for, mas que você saia se sentindo bem, que você tenha a sensação de que você passou por uma experiência incrível, porque é essa sensação que a gente tem que ter ao lembrar do nascimento dos nossos filhos. A gente vai lembrar pro resto da vida. Se a gente for conversar, eu queria muito ter tido essa conversa com minhas avós, né? Minhas duas avós, tanto a paterna quanto a materna, tiveram muitos filhos. Mas eu me tornei doula, elas já tinham ido embora, já tinham falecido. Eu queria muito, muito ouvir os relatos. E eu tenho certeza que elas saberiam contar um por um, né? Então a gente vai lembrar pro resto da vida. E meu trabalho como doula é fazer com que vocês tenham uma experiência satisfatória, que vocês tenham uma lembrança incrível do parto de vocês, tá bom? Ficou clara essa história do jejum para vocês que não precisa, deve se alimentar. O que vocês podem fazer? Ah, mas no hospital que eu vou eles não dão, porque tem isso, né? Você pedir, eles podem negar, que você não vai ter força, de persuasão mesmo, nesse momento, você não tem como forçar eles a te dar alguma coisa. Essa é a real. Não existe isso, né? Claro que vocês depois, se quiserem processar por violência obstétrica, podem. Né? Mas naquele momento não tem como. Levem pequenos lanchinhos. Eu costumo carregar na minha bolsa de doula, sabe aqueles sachêzinhos de mel? Deixa eu ver vocês aqui. Aqueles sachêzinhos de mel pequenininho, com própolis, que é uns bem pequenininho. Você sabe do que eu tô falando? O bis também bis me patrocina. O bis também é ótimo, porque é pequenininho, tu coloca todo inteiro na boca. Ninguém vê e te dá uma super energia. Chocolate, mel, essas coisas ajudam muito o trabalho de parto. O mel ajuda muito porque é líquido, então rapidinho você ingere e dá uma energia muito boa. Castanhas, frutas secas, coisas assim que vocês gostam de comer também é muito bem-vindo durante o parto. E água, tá, gente? Não deixem de ingerir líquidos. Entenderam essa dica do sachê? A Vitória Fugasa falou assim, eu vi esse relato, disseram que ela ia se arrepender se não fizesse analgesia, exatamente. Pois é, Laura, fiquei indignada, disse para ela pedir comida, pois ela ia precisar de força para Paris, exatamente. Deu dó, pois ela estava recebendo uma enxurrada de falsas informações. Se por acaso acontecer isso, onde a gente pode processar? A gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar o caminho para vocês e vou disponibilizar para vocês um modelo de, de processo, né? Um modelo feito por uma advogada, que vocês, se for o caso de vocês precisarem, eu espero do fundo do meu coração que vocês não precisem disso, processar por violência obstétrica um modelo de processo, que vocês podem preencher, né,
vocês mesmos, não é uma coisa muito, assim, difícil. Deixa eu ver. No meu primeiro bebê, queriam me deixar em jejum, pois pedi para meu esposo comprar um Mac e guardar na mochila dele. Quando a enfermeira chegou no quarto, eu já estava com metade do Big Mac na barriga. Tu sabe que em todos os meus partos, eu, menos, não em todos eles, inclusive no Arthur, que nasceu de cesariana, na noite anterior, né, as minhas últimas refeições antes do parto sempre foram coisas bem pesadas. E aí do Arthur foi um canelone, uma delícia, um canelone incrível, delicioso, e fiz cesariana logo pela manhã. Isso que também que é importante falar, gente. Quer dizer que se eu tô num churrasco, eu tô numa feijoada, eu tô num aniversário, eu enchi a minha barriguinha, e aí sei eu, acontecer alguma coisa e eu precisar de uma cesariana, eles não vão fazer, vão esperar? Não pode, eles vão fazer de qualquer jeito. Então, é lenda isso, sabe? Só mais uma forma. E porque dá menos trabalho para eles, é menos uma preocupação para eles, né? No hospital aqui em Belo Horizonte, no Sofia Feldman, que é 100% SUS, acredito que vocês já devem ter ouvido falar dele, se não, recomendo que busquem saber sobre ele, que é um modelo inclusive internacional de assistência, a gente tem aqui, aqui pertinho aqui de Mariana, umas 2 horas aqui, a gente tem até um cardápio, tá, para escolher, claro que não é um cardápio, assim, com grandes opções, mas é um cardápio feito com muito amor por elas, que elas oferecem durante o trabalho de parto, para a gente escolher o que a gente quer comer, né. Enfim, no da Margot, eu estava em trabalho de parto latente, eu fui para o shopping com a minha parteira, e a gente comeu uma porção mineira. Para quem não é aqui de Minas, porção mineira tem torresmo, tem linguiça, tem mandioca frita. E tomei uma caneca de chopp. Tá? No final da gestação, bebidas alcoólicas fermentadas. No final da gestação, lá no final, de preferência na fase latente já, um champanhe, um vinho, um chopp, pode ajudar você a relaxar, tá? E aí eu tomei um chopp. E aí depois o parto pegou fogo. No do Dante, eu lembro que tipo, eu estava fazendo tudo direitinho, estava comendo direitinho, mas me deu uma vontade de comer aqueles podrão, não sei como é que chama na cidade de vocês, mas era um hamburgão, assim, enorme, que tinha de tudo, de um trailer aqui, trailer desses de rua, assim. E eu comi. Aí depois me deu vontade de fazer xixi. Não, eu arrumei a cama, estendi, coloquei um forro com medo de, né, tipo, a bolsa pode romper a qualquer momento, né? Se romper, não quero que suje meu colchão, vou forrar a cama. Forrei a cama e fui no banheiro. Na volta a bolsa rompeu. Entrei em trabalho de parto 6 horas depois, a bolsa rompeu fora do trabalho de parto. E da Ângela, que foi agora em fevereiro, eu comi uma bela de uma feijoada, viu, gente, antes de parir. Então, assim, mito, tá bom, gente? É mito. Vocês podem comer o que vocês tiverem vontade no final, não fiquem se restringindo, a não ser que vocês tenham alguma restrição alimentar, de fato, né? Mas não precisa ficar com isso, tipo, não posso comer isso, não posso comer. Come aquilo que tem vontade, de preferência quente, bem gostoso, tá bom? Seguindo, parto humanizado, gente, não é moda, é respeito, tá? Aí tem algumas cenas de parto humanizado, tem uma cena de uma cesariana, inclusive, eu costumo falar que não existe cesariana humanizada porque não respeita o tripé do que significa humanização, né? Existe uma perna quebrada desse tripé, que é a autonomia. A gente não consegue ter autonomia na cesariana. A cesariana é feita na gente, a gente não faz a cesariana, né? Quando me perguntam quantos partos eu já fiz, eu só fiz 4. Eu fiz 3 partos, na verdade, né? Fiz 3 partos. Mas eu já acompanhei, já assisti mais de 200 partos. Né? A gente dá assistência. Quem faz o parto é quem vai parir. Tirar isso de vocês é demais, gente, porque é trabalhoso, né? Agora, eu vou sempre defender uma assistência humanizada cesariana, como a gente está vendo nessa foto aqui, ó, né? Onde a obstetra tá lá, ó, tá fazendo os procedimentos necessários, e ele já tá tendo um contato pele a pele, já tá sendo estimulado, inclusive, a amamentação ali, ó, tá? Numa cesariana. Isso é possível, uma assistência humanizada. A gente tem um parto na água, tem um parto de cócoras, tem um parto na cama, né? A posição, ela deve ser de livre escolha, aquela que você se sentir mais confortável. O que é a humanização do parto? Esse tripé aqui, ó, gente, medicina baseada em evidências, né? As práticas que a gente tem até pouco tempo, e até hoje, em muitos lugares, elas não são respaldadas em evidências científicas atuais. Tem um erro de português ali.
científicas. Atuais, tá? Porque, não, como eu disse, não adianta dizer, não, tem evidências científicas que corroboram que a mulher deve ficar em jejum por causa do risco de broncoaspiração. Aí a evidência científica é de 1940. Não me ajuda a te ajudar, tá bom? Ali eu fiz, inclusive, foi o que eu escrevi ali, ó. Respeito à autonomia, né? Você deve ter autonomia para escolher, para aceitar ou recusar procedimentos, né? Sua vontade conta muito. E para que você saiba fazer essas escolhas de forma segura, a chave é a informação. E é o que vocês estão tendo aqui hoje. E a equipe transdisciplinar, né? É uma boa assistência, ela tem vários profissionais envolvidos, né? E capacitados para isso. Sejam enfermeiras, enfermeiros, sejam enfermeiras obstétricas ou não, obstetrizes, doulas, fisioterapeutas, técnicas de enfermagem, médicos. Várias pessoas podem estar envolvidas no cenário de parto e elas devem ser capacitadas para dar a melhor assistência possível para vocês naquele momento. Tá? Um parto humanizado. Então vamos lá. O parto normal humanizado, ele é por via vaginal com alguma intervenção. Quando a gente fala assim, eu tive um parto normal humanizado, significa que o meu bebê nasceu pela minha vagina e todas as minhas decisões foram respeitadas, né? Foram respeitadas. Eu fui consultada no momento que precisou de alguma intervenção, ou eu solicitei alguma intervenção, como analgesia, né? Porque daí é uma intervenção solicitada, né? Então, isso é um parto normal humanizado, tá? Não é porque nasceu pela vagina que significa que foi natural, lembrem disso. Né? Ele tem um menor tempo de recuperação, né? Isso contribui muito. Eu senti muito essa diferença, né? Porque eu tive primeiro de cesariana, a segunda veio de parto normal. E a minha filha, ela teve icterícia, e ela precisou ficar, a gente ficou 11 dias no total na maternidade, 2 em trabalho de parto, e 9 com a Margot tomando luz, né? Eu fiquei pensando, gente, como que eu ia estar fazendo isso se eu tivesse passado por uma cesariana, né? Menor risco de infecção, tanto para a mãe, né, porque não passa por cortes, e quanto para o bebê, por passar pelo canal vaginal. O parto normal, ele não é só benéfico para nós, mulheres, né, ele é importante para o bebê também, porque ele tem contatos com micro-organismos, com a macrobiota, né, da nossa vagina, é importante. Tem uma maior facilidade para respirar. No parto normal, quando o bebê passa pelo canal vaginal, o tórax, o peito, né, do bebê, ele é comprimido, então ele espelha o líquido que está dentro do pulmão. Né? Lembrando que os bebês, eles estão dentro de uma piscininha, né? Eles estão dentro da bolsa miniótica, cheios de líquido amniótico, e quando eles passam pelo canal vaginal, ajuda a apertar e sair. Então, muito dificilmente vai precisar de aspiração, de intervenções assim. Né? Claro, alguns casos vai precisar, mas é bem evidente que eles têm uma dificuldade na respiração. E é isso um dos motivos que a gente fala muito sobre não fazer cesarianas eletivas fora do trabalho de parto. Mesmo que você queira uma cesariana, espera o trabalho de parto começar. Isso é muito, muito importante para evitar os desconfortos respiratórios, tá bom? A gente vai falar. Vocês estão ouvindo? Chegou a minha galera aqui agora. O parto natural humanizado, ele é por via vaginal, sem nenhuma intervenção medicamentosa ou mecânica, tá? Respeita a fisiologia, não tem a necessidade de nada ser feito além dos cuidados mínimos necessários, né? A ausculta cardíaco-fetal, gente, ela é sempre necessária, tá? E os sinais da mãe também devem ser sempre verificados, né? Tanto na via normal quanto no natural, tem que ter respeito à autonomia da parturiente. Daí a gente tem um parto natural ou normal humanizado, tá bom? Aqui a gente já falou sobre isso. Parto induzido. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver onde que eu parei. Vamos, Torresmo, já sei que vou levar a maternidade. Por favor, tira uma foto e me manda.
Manda foto com torresmo. Hashtag eu amo torresmo. Pode falar sobre fazer o número 2 na hora do parto? Tenho um certo receio. Falo, vou falar. Eu tô cuidando a hora aqui, a gente tem mais meia hora de aula. Se não der tempo de falar hoje sobre o número 2, eu prometo que eu falo na próxima aula, tá bom? Mas a gente fala. A enfermeira disse que não poderia fazer cesárea se precisasse. Eu disse, ótimo, não quero menos. Falou de comida, eu lembrei disso. Na cesárea, é necessário a parturiente ficar amarrada? Não, não é. Não é e nem deve, tá, gente? A parturiente, ela pode ficar com pelo menos um dos braços livres, justamente para tocar o seu bebê, né? Não precisa ficar amarrada, é violência obstétrica. Laura, quando eu solicitei analgesia, me deram Buscopan, tá certo? Porque eu não senti diferença nenhuma na dor e só me deram isso. Gente, é muito comum darem Buscopan quando solicita analgesia, tá? Gente, não... Eu costumo... eu faço uma analogia inversa, né? Como eu falei para vocês que a gente está enfrentando um câncer aqui em casa, e o câncer do meu marido, as lesões ficaram muito nos ossos dele, então ele sentia dores assim, ó. Ele teve uma das lesões, quebrou a coluna dele, onde ele ficou tetraplégico, né? E ele usava morfina de 2 em 2 horas. Depois da cirurgia, ele continuou sentindo muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, e a enfermeira veio com dipirona para ele. Então, tu imagina, um cara que já estava tomando morfina de 2 em 2 horas, com vários tumores nos ossos, com a coluna quebrada, recém-restaurada, com 15 parafusos, uma cirurgia gigante na coluna dele. Chegarem com dipirona, é tipo isso em relação a dar Buscopan no parto, tá? Até eu falo assim, eu sou muito sensível a remédio, né? Paracetamol eu já fico bem bobinha. Mas o parto não, gente. O parto, o Buscopan, pode ser só um placebo, né? Tem algumas mulheres que vão... O efeito placebo funciona muito justamente porque que eu falei. A cabeça, né? Então, se nem fala que tá dando Buscopan, pode ser que ela sinta a diferença. Mas não é analgesia. Buscopan não é analgesia. Analgesia de parto, gente, é a mesma dada na cesariana. É a mesma, no mesmo local. O que difere é a quantidade de medicamento colocado ali, né? E aí você não perde os movimentos das pernas, beleza? Vou continuar aqui, tá, gente? Parto induzido. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Alguma de vocês que está assistindo aqui ao vivo agora tem indicação de indução? Tem alguma intercorrência, está enfrentando alguma intercorrência na gestação que justifique uma indução mais para frente? Vitória, então Vitória tem diabetes gestacional, Vitória tem indicação de indução a partir de 37 semanas. A partir de 37. Não significa que com 37 semanas você tenha que fazer uma indução, né? Você deve ser monitorada, avaliada, se tá tudo bem com você e tá tudo bem com o bebê, vai se esperando. Você deve estar tomando o quê? Metformina, alguma coisa assim, né? Ou, dependendo da alergia, às vezes vai para insulina mesmo. Não, e se Deus quiser, não terei. Gente, fiquei sempre muito atenta ao pré-natal. Ontem eu falei algumas coisas para vocês, né? Não sei. Não, desculpa, tô confundindo, porque eu fiz uma live no Gestar. Mas a gente vai falar sobre os exames que vocês têm que estar atentas no pré-natal, tá? Para fugir de coisas que costumam aparecer no finalzinho da gestação. O diabetes gestacional é uma safadinha que adora aparecer no final. A Vitória está conseguindo controlar com a alimentação. Então, quando chegar ali com 37 semanas, avaliar, né, para ver se pode esperar mais. Eu tive diabetes gestacional na última, Vitória, e eu consegui esperar até 39 semanas, né? E aí, eu queria muito fugir da indução medicamentosa e consegui, né? Então, eu consegui fazer alguns estímulos caseiros, né? Eu não falo em indução natural, porque no momento que tu tá induzindo já não é mais natural, concordo? Mas a gente vai falar sobre indução, é importante a gente se preparar. Quem tem isso, tô conseguindo controlar com a alimentação, e a médica disse que se continuar assim, eu consigo esperar até 40 semanas. Exatamente, perfeito. É isso, tá? Se você tem alguma indicação clínica que justifique a indução, você tem que se preparar. Você pode, gente, até quem tem indicação de cesariana deve se preparar para o parto, deve se preparar para a cesariana, deve se preparar para esse momento, deve fazer um plano de parto, deve estudar para saber como fazer um plano de parto. Né? Então, eu vou falar aqui da indução. As principais técnicas de indução do parto feitas no hospital são o uso de ocitocina aplicada diretamente na veia, tá? Isso às vezes a indução é feita à torta e à direita, né? Chegou, não tá em trabalho de parto,
mete ocitocina nela, é o famoso sorinho. Se ela não vier até lá por vontade própria, vamos induzir isso. Com 40 semanas, quando a gente tem indicação de indução, a partir de 39 semanas tem essas medidas caseiras, né, que a gente pode tentar fazer para ajudar a estimular esse trabalho de parto, né? A ocitocina sintética, gente, ela foi desenvolvida, ela é muito boa, tá? Ela salva partos, ela salva vidas, né? Só que, infelizmente, aqui no Brasil, ela é utilizada de rotina em praticamente todas as mulheres, né? Entrou em trabalho de parto, ou não está ainda em trabalho de parto, está em fase latente, né? Mas foi internada, joga sorinho nela. Né? Então, vou colocar um sorinho aqui para o seu bebezinho nascer rapidinho, é tudoinho, né? E aí, essa tutela muito carinhosa, disfarçada de carinho, vai nos engolindo, nos fagocitando, né? E a ocitocina sintética, ela não atua no nosso cérebro, tá? Vocês sabiam disso? Ela não atua no nosso cérebro, ela atua diretamente no útero, ao contrário da nossa ocitocina endógena, né? Aquela que nós mesmos produzimos, que o nosso cérebro produz, que a glândulazinha lá dentro produz. Então, assim, quando a ocitocina endógena ela é liberada no nosso cérebro, faz a contração uterina, tem a dor, e ao mesmo tempo, porque foi o cérebro que liberou essa citocina, vai liberar a endorfina logo depois. Então vem aquela sensação de relaxamento. Então é muito comum. A gente vê parturientes em franco trabalho de parto, contrações ali de 3 em 3 minutos, reloginho, 3 em 3 minutos ela vocaliza, ela grita, ela muda de posição, ela tem uma contração super forte e entre uma contração e outra ela chega a dormir, tá? Ressona, de às vezes até roncar, tá? Eu posso depois compartilhar com vocês nos grupos que vocês estão um vídeo do eu indo para Belo Horizonte no carro, em franco trabalho de parto, e eu durmo entre as contrações. Tanto que eu lembro muito pouco do caminho, e eu tava de 3 em 3 minutos, tá? Agora, a citocina sintética, não. Ela vai direto no útero, né? Ela atua diretamente no útero, e ela não faz o nosso cérebro liberar endorfina. Por isso que a dor é muito pior, né? Relata-se que é 3 vezes mais. A Vitória Fugasa está perguntando qual seria o primeiro método de indução indicado nesse caso. Depende, Vitória, se tem cesariana anterior, não tem. Vai ser avaliado pela escala Bishop. Né? Eu posso compartilhar isso também com vocês, não tem problema nenhum. Tudo que for surgindo de dúvidas, eu posso compartilhar com vocês. Nessa escala vai ser avaliado como que está o seu colo do útero, se você tem cesariana anterior ou não. Agora não vou lembrar de cabeça toda. Então, é feita uma avaliação e nessa avaliação vê qual é o melhor método, né? Se começar com misoprostol, que são os comprimidos, se com a sonda de Foley, método Krause, né? E aí depois entra a citocina sintética. Né? Primeiro se prepara o colo, depois entra com a citocina sintética. Quem tem cesariana anterior não pode fazer indução com o misoprostol, tá? Só pode com o método Krause, que é a sonda. Vou mostrar depois para vocês a sonda. Não, nessa aula não vai dar tempo. E a ocitocina sintética pode. Por quê? Vocês sabem por quê que quem tem cesariana anterior não pode usar o comprimido para induzir? O comprimido é introduzido na vagina. Depois que você coloca esse comprimido lá, você não consegue inibir mais a ação dele, né? Então, e se por algum motivo, por alguma descompensação, seja da parturiente ou do bebê, precisa interromper a indução, não tem como você fazer isso com o comprimido. Com a ocitocina tem, com a sonda também. Então, não pode, tá bom? Vitória, sim para quê? Desculpa, você sim é para cesariana anterior? Vou continuar. Ruptura da bolsa miniótica também é um tipo de indução, tá bom? Colo do útero parcialmente dilatado e a cabeça do bebê encaixada profundamente na pelve. Quando o bebê tá muito alto, gente, ontem eu falei sobre isso na live. Quando o bebê tá muito alto e tem aquela bolsa ainda de líquido entre a cabeça do bebê e o colo, né, há uma chance maior de prolapso de cordão, porque a bolsa rompe, faz um vácuo, né, o líquido sai, tchua, e aí suga o cordão umbilical.
A colocação de uma sonda, que é o método Krause, balão de Foley, né, sonda de Foley, e eu posso mostrar para vocês depois uma foto dessa sonda, tá bom? Ah, não, desculpa, a gente vai ter a aula das intervenções, e aí fala sobre isso, tá? As intervenções, a gente vai ter uma aula sobre intervenções, bem completa. Agora que eu lembrei, desculpa a doula aí. O uso de prostaglandinas sintéticas, que é o misoprostol, tá, gente? Prostaglandinas, tanto nós produzimos no final da gestação, que trabalha no colo do útero, quanto no esperma do homem tem. Então, quem tem um relacionamento heterossexual, o sexo no final da gestação ajuda a induzir o parto, tá? Por quê? Porque é importante o orgasmo, o seu e o dele. Principalmente o seu, porque, obviamente, você libera a ocitocina, vai contrair o seu útero, vai dando esses starts, assim. Então, para quem não tem companheiro, o importante é gozar. E para quem tem um companheiro, aproveite as prostaglandinas do esperma, vai ajudar a trabalhar o colo do útero. Soma a sua prostaglandina com a dele, com sucesso. Né? Claro, não forcem a barra, gente. Não tá, com o final da gestação, fazer sexo não é uma coisa que a gente tá muito afim, não tá muito confortável, então, assim, não forcem a barra. Mas se quiser, pode. Não forçar, sexo. Descendo, o parto induzido. A gente já falou sobre isso, né? A cascata de intervenções sempre que uma intervenção for feita, a chance de uma outra ser necessária é grande, beleza? A gente vai ver mais sobre as indicações de indução na aula sobre gestação de alto risco, tá bom? Parto domiciliar planejado. Ó, gente, esses são meus filhos, tá? Estão com pai, tá tudo bem. Tá tudo bem. Alguém aqui está se programando para um parto domiciliar planejado? Vamos falar sobre parto domiciliar planejado, tá? Ele é seguro, ao contrário do que se imagina, né? Não tem ambulância na porta, tem muito esse mito, né? Que, não, mas a Gisele teve, mas ela tinha ambulância na porta. Não tinha nada. Não tinha, não. Pariu na banheira dela lá. A parteira dela é uma brasileira, né? A Maíra Calvete, da equipe AMA, lá de Florianópolis, maravilhosa. E foi com a parteira, tá, gente? Uma enfermeira obstétrica. Existe assistência especializada para isso, e o parto domiciliar planejado exige isso, tá? Um parto domiciliar planejado, ele não pode contar só com a presença de doula. Doula não tem competência técnica para dar assistência ao parto, tá? A gente tem competência para dar assistência à mulher, ao alívio da dor, ajudar esse parto a ser mais rápido, a melhorar o posicionamento do bebê dentro da pelve, né? A corrigir, às vezes, alguma dinâmica justamente com exercícios, né? E outras coisas que a gente vai agregando nos nossos estudos. Algumas doulas trabalham com hipnose, com aromaterapia, com a compressão, com a acupuntura, né? Mas precisa ter um treinamento para isso, beleza? Tá? E o parto domiciliar, ele só pode ser feito com gestantes de baixo risco. Tá? Quem tem diabetes gestacional não pode, quem é hipertensa não pode, quem está no pré-natal de alto risco não o parto domiciliar não é viável, né? Eu me planejei para um parto domiciliar no parto do Dante, esse que estava gritando agora, e a minha pressão subiu durante o trabalho de parto, né? E aí a gente foi pro Sofia Feldman, que é o parto que depois eu vou mandar para vocês, tá? Subiu, e aí a pressão subiu, a gente foi esse que eu tive pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia foi diagnosticada durante o trabalho de parto, foi uma falha no pré-natal, e aí a gente foi transferido, né, de domiciliar para hospitalar, 2 horas de viagem, super tranquilo, monitorado por enfermeira obstétrica, e foi um parto natural com pré-eclâmpsia. Mas é importante ser planejado. Elas levam muita coisa, tá? Olha só, tudo isso aqui, ó. Esses equipamentos aí, ó, eles deixam na nossa casa a partir de 37 semanas, tá? Aqui tem alguns mitos, isso aqui eu vou mandar para vocês lerem, tá? Não tem que ter casa grande, a casa não tem que ser esterilizada, que nem o centro cirúrgico. Aliás, o parto, mesmo hospitalar, ele não tem que ser dentro do centro estéreo, tá, gente? Só a cesariana.
Não precisa ter ambulância na porta, não tem que ter banheira, né? Às vezes tem hospitais aqui que a gente monta, inclusive, uma piscininha, algumas doulas têm a piscina para emprestar, algumas maternidades têm essa piscina. Vocês podem comprar a piscina e ver a viabilidade de utilizar ela no trabalho de parto em casa ou no trabalho ou no hospital, né? Quem mora em apartamento pode parir também, né? Se incomodar os vizinhos, a equipe ela tá treinada e preparada para conversar com eles. Você só tem que se preocupar em se entregar o processo, tá? Não tem que morar do lado do hospital e não tem que ter um médico na casa, tá, gente? Não precisa. As enfermeiras obstétricas, que geralmente acompanham os partos domiciliares, nunca é só uma, tá? Sempre é no mínimo duas. Uma para atender a mulher, né? Para cuidar da mulher, ficar mais atenta à mulher, e outra para ficar mais atenta ao bebê. Então, qualquer emergência que tenha, elas estão preparadas para fazer a transferência de forma segura. O parto de lótus, né? Não é na verdade, ele não é um tipo de parto em si, é mais voltado ao pós-parto, né? Que é onde existe uma ritualística, existe uma coisa mais espiritual envolvida no parto de lótus, né, que é conservar a placenta após o nascimento, né, não tem corte, então cuida-se do bebê, cuida-se da placenta, é um puerpério onde essa mulher, ela é muito bem cuidada, né, para que isso possa acontecer. Não fica cheiro, a placenta, ela é salgada, ela é colocado sais, ervas, essas coisas assim, né? Fica numa vasilha, numa bolsa de tecido. Aqui no Brasil já tem algumas pessoas que fazem isso, né? E tá tudo bem, tá bom, gente? É muito bonitinho, ó. Um parto instrumental, né? Eu falei para vocês sobre o fórceps mais cedo, que o que é utilizado hoje, ele é muito diferente do antigo, né? Ele já modificou muito. Apenas 4% dos partos vão precisar de um manejo, né? Isso não significa que esse manejo precisa ser fórceps ou vácuo na fase expulsiva, tá bom? E esses 4%, isso não configura violência obstétrica quando é feito com real necessidade, né? O fórceps de alívio ou o kiwi, né? Que é aquele instrumento que vocês estão vendo na primeira foto aí, né? Ele vai no cocoruto do bebê e ajuda ele a sair. Às vezes porque a parturiente ela já tá muito cansada, não tá conseguindo fazer força, às vezes por causa, inclusive, da analgesia, tá, gente? Aquilo que a gente falou da cascata de intervenções, uma sempre aumenta muito as chances de precisar de outra para corrigir a distócia que a primeira causou. Tá? Então, fórceps de alívio feito com real necessidade, ele não configura violência obstétrica, mas feito de rotina configura, assim como a episiotomia de rotina. Não, a episiotomia sempre é. Parto desassistido, gente, é um parto totalmente sem assistência, tá? Não é recomendado. Eu já vi por aí grupos de partos desassistidos, onde a troca de figurinha, inclusive, para fugir de violência obstétrica. Acho que foi a Jaqueline Dolo que falou recentemente, né, que o contrário de violência obstétrica não é cesariana, é parto humanizado, né? O contrário de parto humanizado não é cesariana, é violência obstétrica, né? Então, assim, um parto desassistido também é uma violência obstétrica, e eu diria que é uma violência neonatal, tá? Quando a gente defende parto humanizado ou um parto com respeito, nossa, cara, tô tão feliz em estar aprendendo. Eu queria muito fazer um cursinho, porém, são tudo caro, que é de graça. Eu sei muito bem como é que é querer ter acesso a essas coisas e a gente não conseguir por causa de grana, gente. Pode ter certeza, tá? Eu tô aqui à disposição de vocês. A gente tem que ser coerente, né? A gente precisa ser coerente. Então, porque não adianta a gente usar as evidências científicas, só aquelas que eu gosto, as que eu não gosto, não vou usar, não. É complicado. Que nem quando saiu o estudo sobre o café na gravidez. Gente, eu sou apaixonada por café. Eu bebo uma térmica de café por dia, se deixar. Né? Eu tenho controlado muito isso, porque agora estou aumentando. E na gravidez tive que diminuir um pouco a quantidade de café, porque era muito, muito mesmo, né? E aí, é isso, né, gente? Evidências são evidências. E o que as evidências falam sobre o parto é o seguinte: na fase ativa do trabalho de parto, o bebê
e a mulher precisam ser monitorados. Isso é evidência nível A. Não tem choro. Não, é isso, precisa ser monitorado. Então, essa ideia. E eu venho de uma leva de idosos que foi formada há um tempo atrás, né, das primeiras turmas, que a gente era ensinado o seguinte: para fugir de violência obstétrica, segurar vocês em casa, segurar os parturientes em casa, até tá muito perto de nascer. Mesmo que a gente não faça toque, a gente não faz toque. Doula não pode fazer toque, nem deve fazer toque. Mesmo que saiba fazer. Segurar até perto de nascer. Mas aí a gente está indo contra uma coisa que justamente é o que a gente defende, né? Que precisa ser monitorado. Então, não. Entrou em fase ativa, precisa de assistência, precisa ir para o hospital. E quando a gente for falar sobre as intervenções e sobre violência obstétrica, eu vou falar para vocês, dar algumas ideias, né? Porque eu não sei qual é a realidade que vocês estão inseridas, mas dar algumas ideias do que fazer caso, na onde vocês vão ter os bebês de vocês, não tenha uma assistência, no mínimo, respeitosa, digamos assim. Nem estou falando humanizada, mas o mínimo de respeito possível, né? Algumas ideias para vocês se manterem seguras sem precisar se expor a possíveis violências, beleza? E é isso, né? Se vocês estão aqui fazendo esse curso, estão querendo ficar atualizadas, a gente precisa seguir as evidências científicas atualizadas. E eu estou trazendo para vocês o que tem de mais atualizado no momento, tá bom? Aqui já tem um pouco sobre o que eu falei. E aqui vamos lá, gente. E se o bebê nascer e não der tempo de ir para a maternidade? Pode acontecer, não pode acontecer? Vocês já pensaram nisso? Vocês sabem o que fazer se o bebê de vocês nascer? Eu vou parar o compartilhamento aqui para eu ver a carinha de vocês. Vocês sabem o que fazer se o bebê de vocês nascer? Porque, digamos assim, vocês moram na cidade e vocês têm plano de se deslocar em trabalho de parto latente ou na fase ativa, dependendo da distância, para ter o bebezinho de vocês num lugar que vocês têm uma referência melhor, né? Eu fiz isso, né? Eu costumo fazer muito isso aqui em Mariana, né? Eu nunca atendi partos no hospital de Mariana, por exemplo, né? Eu já atendi no de Ouro Preto e tal, mas eu costumo atender mais em Belo Horizonte, porque a gente tem mais recursos lá, né? As menores chances de sofrer violência obstétrica. Com licença. Oi, Thiago, me dá aqui. Eu vou pegar a minha bebezinha para amamentar. O que fazer se nascer no meio do caminho? Isso nunca aconteceu comigo. Quase aconteceu comigo mesmo, no caso, né? Porque no trabalho de parto da Ângela, ele começou, que eu induzi, né, em casa, naturalmente não, caseiramente. Vem cá, Ângela. Vem cá, amor. Vem cá, dá oi. Oi, olha lá. Dá oi, amor. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Amanhã ela faz 9 meses. Como que presta No atenção trabalho. na aula com uma criança linda dessa na frente? Por isso que eu não deixo eles virem aqui, viu, gente? Porque até eu fico meio desconcentrada. Vocês vão vir as outras, tá? Gente, vem cá. Vamos mamar. Quando o parto dela começou, eu tava com as contraçõezinhas e tal, e eu falei assim, ó, eu acho que eu tô na fase latente e a gente já pode ir, porque eu sabia que não ia ser um parto muito arrastado, né? E o plano era ir para BH de novo, né? E eu não tava afim de ir em franco, trabalho de parto. A gente vai sentindo, né? Tô prestando muita atenção nisso também. Só que assim, no momento que eu comecei a me mexer para ir pro carro, quando a gente chegou, eu cheguei na rua aqui na minha casa, não, tá botando o pezinho no computador. Eu já senti, assim, tava muito forte, muito intenso. No meio do caminho, eu falei, ó, liga pra Jaque, a Jaque foi a minha dona, tá? Liga pra Jaque e pergunta quem é que tá de plantão na Santa Casa de Ouro Preto. Mariana, Ouro Preto, gente, é 20 minutinhos. E aí era uma médica que eu conhecia. Ela não tem um perfil humanizado, mas a gente nota muito isso. Eu noto isso muito na região e eu noto isso no Brasil também. Que muitas coisas seriam evitadas se as mulheres tivessem esse tipo de informação e falassem, não, eu não quero, não, eu quero isso.
não digo nem recusar as coisas, mas falar o que quer, como deseja, falar o que gostaria de ser feito, né? Porque se você não fala aquilo que você deseja, eles vão fazer o que eles querem, né? Então a gente tem alguns médicos aqui na região que falta isso. Mas se você fala aquilo que você deseja, eles vão fazer de tudo para respeitar o máximo possível, dentro das condições daquele hospital, para te proporcionar isso. E eu fui com o meu plano de parto, né? Que é um modelo que alguém falou aqui que está utilizando. E fui para lá. E aí disse, não, vamos parar lá então, porque tá muito intenso, eu preciso ver a quantas eu tô, né? E aí eu cheguei e disse, muito intenso, muito intenso, muito intenso. Eu já cheguei com 6 para 7 centímetros e muito intenso, muito intenso. E eu resolvi ficar lá. Deu 1h30 meu trabalho de parto, né? Eu falo que não foi um parto que eu mais gostei. O parto rápido não é o meu preferido, eu vou explicar para vocês na próxima aula. E não teria dado tempo. Então, mas eu sabia o que fazer e eu já estava preparada para isso. Gente, o bebê nasceu. Não digo só de vocês, mas se um dia na vida de vocês um bebê nascer perto de vocês, primeira coisa, coloque em contato pele a pele com a mãe, tá? Coloca no peito da mãe e se preocupe em aquecer os dois. Não mexam no cordão umbilical, não precisa clampear, não precisa amarrar. Pelo amor de Deus, não cortem e jamais puxem a placenta. A placenta tá dentro da mulher? Deixa a placenta dentro da mulher. Aqueçam as duas, né? Os dois, né? O bebê e a mãe. Ela quer participar mesmo. Então, assim, deixem sempre um cobertor no carro de vocês para aquecer caso aconteça isso. Não se preocupe. E vai continuando, não precisa parar. Quem está dirigindo, pode continuar dirigindo, né? Se tiver uma terceira pessoa, se não para, atende, ajuda nesse parto e aquece as luzes e continua indo para a maternidade. Se achar que não consegue dirigir, se essa pessoa está muito nervosa, se a pessoa fica muito ansiosa, mantenha essa pessoa, a parturiente, né, aquecida, o bebê aquecido, e chama o SAMU, tá bom? Chama o SAMU. E não permitam que separe, não precisa separar. Deixa para o corte, gente, o corte do cordão ser feito numa unidade estéril, com materiais esterilizados. Esses dias eu vi alguns vídeos, já vi vários vídeos, não alguns, né? Eu já vi vários vídeos, assim, que usou fio dental, que cortou com o que tinha. É uma pressa de cortar o cordão, não precisa. Deixa para cortar quando chegar no hospital, né? Não põe a mão. Pode dar água para essa mulher, se ela precisar de água, tá? E se o bebê nasceu e ele não chorou, calma. Não é só isso. Vocês precisam ver se ele tem tônus, né? Se ele tá não tá molinho. Assim. Se ele tiver molinho quando nascer, vou usar a Ângela aqui. Você vai fazer isso aqui, ó, nas costinhas do bebê, ó. Tá? Bem vigoroso, assim, ó, uma massagem bem vigorosa. Dá uma tossidinha. Bebês que nascem, assim, naturalmente, fisiologicamente, ela tá bufando, assim, às vezes não choram, tá? É muito comum eles não chorarem. Tá tudo bem. Mas você vê que ele tem um tônus muscular, que a cor começa a voltar. É normal nascer roxinho, tá? Se tiver circular de cordão, só desfaz a circular de cordão, tá tudo bem. É normal o bebê nascer roxinho, a oxigenação dentro do útero é baixa, tá? O bebê tá recebendo oxigênio pelo cordão umbilical, então tá tudo bem. E só faz essa massagem vigorosa, para ele mostrar que tem o sinal, não chorou, tá tudo bem. Ângela, dormindo nasceu, dormindo ficou. A gente fez essa massagem no colo, ela deu, né, mostrou, fez um incômodo, mostrou que tava ali, né? Tô aqui, me deixa dormir. E ficou bem. A gente tá chegando no final dessa aula, com a participação super especial da Ângela, né, Ângela? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou mandar essa aula para vocês, nos grupos de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham aprendido alguma coisa aqui comigo. Amanhã a gente tem aula nesse mesmo horário, tá? Essa aula vai ficar gravada, eu vou subir ela para o YouTube, vou mandar o link para vocês, né? Só quem está dentro dos grupos vai ter acesso a esse link, tá bom? Não vai ficar em modo público, né? Porque, em respeito a vocês que se comprometeram
de estar aqui nessa aula, né? Recebendo esse presente que eu preparei para vocês, esse curso de preparação para o parto, para ter um parto incrível, para ter uma experiência maravilhosa. Eu quero muito, muito, muito que daqui a um tempo eu possa ler os relatos de vocês, eu possa saber que de alguma forma eu contribuí para uma lembrança incrível do nascimento, da chegada desse bebê na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada pelas participações. O que eu vou pedir para vocês agora? Como retribuição, vão lá no meu Instagram, eu vou fazer um post sobre essa aula. A gente pode até tirar um print. Quem sabe a gente liga a câmera. Vocês querem ligar a câmera para gente fazer uma foto? Ou a gente combina para amanhã, que daí vai todo mundo bem arrumadinho, pode ser, né? Mas eu vou fazer um post, eu quero que vocês comentem no último post que eu vou fazer. Não fiz ainda, tá? O que mais vocês gostaram? Uma frase, um momento, tá? E, por favor, amanhã a gente se vê. Preparem suas dúvidas. As informações de hoje vai ficar reverberando aí. Tudo que for dúvida, vocês podem tirar comigo, tá bom? Obrigada a vocês, tá bom? Eu estou muito à disposição de vocês. Eu estou muito feliz de tudo isso que está sendo feito. E eu conto com o apoio de vocês, né? Porque dá tempo ainda de mais gestantes entrarem e participarem desse curso, desses momentos que a gente está tendo. Dá tchau, Ângela. Dá tchau. Tchau. Quer vir, Margot? Essa aqui é a Margot. É essa que vocês viram nascer no Renascimento do Parto 2. É essa mocinha aqui. Né, Margot? E o Arthur, vem cá, Arthur, deixa eu mostrar o Arthur para vocês. O Arthur é assim aqui, ó. É aquela criança que estava lá acompanhando o parto, ó. Ele tinha 5 aninhos. Na época, agora tá. A cena que mais me marcou foi exatamente a que você estava parindo no Renascimento do Parto 2, porque eu lembro nitidamente de uma criancinha peladinha do lado assistindo o parto, e foi muito lindo. Eu vou contar para vocês um outro momento, mas eu fui muito criticada por aquela foto, tá? Inclusive, recebi ameaças, porque eu estava expondo ao meu filho. Enfim, é do Ministério Público. Enfim, gente, ó. Muito obrigada. Até amanhã nesse mesmo horário, tá? Vocês vão receber a aula no e-mail. Quem não se cadastrou no site, por favor, façam isso. Avisem quem perdeu a aula que está no grupo de vocês. Eu vou pedir para liberarem o grupo, porque eles estão silenciosos por enquanto, mas eu vou permitir que liberem agora após a aula, para vocês comentarem, para vocês falarem o que acharam, tá bom? Um beijão, gente. Boa noite, bom descanso. Qualquer coisa é só chamar. Tchau! Poxa, eu queria uma Vamos coisa. parar a gravação. Mamãe, eu queria uma coisa. Uma coisa, amor. Necessito botar ele. O fio. Eu vou botar o fio. Aqui é meu tudo.